Graça e paz. E os vivos? Graça e paz? Amém. Boa noite, irmãos. Ele me lembrou agora de me apresentar. Eu acho assim, quem tem que aparecer é Jesus, né? Mas eu também gosto de fazer uma apresentação, sim, aqui na tela. Eu coloco minhas qualificações. Não aqui na igreja, porque a igreja nós estamos entre irmãos, mas quando é no meio secular, no meio científico, universitário, a gente tem que colocar as qualificações, porque nós cristãos e os membros do TDI somos tidos como pseudocientistas, né? Eles nos acham pseudocientistas, fanáticos, fundamentalistas, etc, 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 etc. Então, nada melhor do que colocar as nossas qualificações simplesmente para passar a mensagem de que nós não somos pessoas ignorantes na ciência que a gente divulga, para também divulgar o reino de Deus dentro da TDI, né? O principal objetivo é divulgar que existe um Criador, que é uma mente inteligente e que projetou todas as coisas para a honra e glória do nome dele. Porque tudo é para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, eu sou biomédico de formação, tenho algumas especializações que fiz, mestrado, doutorado, e faço pesquisas aqui em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro, com célula-tronco, infarto. Comecei em São Paulo, fazendo mestrado em cardiologia, especializei em fisiologia, fui professor na universidade, dei aula para formação de médicos formados, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, né? Toda a área de saúde. E Deus me abençoou muito. Preguei o evangelho também dentro da sala de aula. Ganhei almas para Jesus, né? Que é o mais importante. Tudo tem que ser, a gente tem que deixar o reino, a semente plantada, né? E, enfim, no meio de ateus, academia de ciências em todas as áreas, principalmente de humanas e de saúde, né? De biológicas, ela é composta, eu acredito que 99% de ateus ou agnósticos, né? E isso é uma situação muito complicada, como eu mostrei hoje de manhã. A gente vive sob uma pressão filosófica, ideológica, colocada como políticas públicas, tudo vai ser bom para a sociedade, dentro desse contexto aí enganoso, e a gente acaba ficando debaixo dessa pressão, né? E cabe a nós julgar essas coisas e questionar. Então, eu tenho muita honra e muito prazer de poder servir a Deus dessa forma. Meu chamado dentro do Evangelho, já fui do louvor há muito tempo, né? E fiz membros dentro do louvor, né? Dei aula eu era baterista, e dei aula para alguns bateristas crianças que hoje estão levando o louvor lá adiante, né? Depois o meu chamado era para o ensino da palavra, dei aula em escola bíblica há muito tempo. E o meu chamado é esse, né? No discernimento da palavra para a igreja. E para os leigos também, para os ímpios, né? Que é o principal, o evangelho, né? Então é isso. Eu queria só saber aqui, só para eu me situar um pouco, quem esteve aqui hoje de manhã? Tem mais ou menos meio a meio, né? Quem não esteve, meio a meio. Então, algumas coisas eu vou repetir, vocês me perdoem. Eu não vou falar todo o que eu falei ontem, nem eu vou falar um pouco, vou fazer um resumão, e vou falar alguma outra coisa que eu não falei em nenhuma das 3 apresentações, né? Antes, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 139. E aí, eu não vou lê-lo apenas para o contexto da apresentação. Eu quero lê-lo como uma reverência ao Senhor. E eu vou ler ele todo, tá? E diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegue à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Tem até um louvor mais antigo, né? Não me lembro quem foi o primeiro a gravar, mas esse louvor mexe muito comigo, porque ele é muito profundo, né? Ele mostra aqui, o salmista, falando que Deus conhece o que a gente está sentindo. Cada um de nós tem uma preocupação agora. Hoje é domingo, à noite, teve culto de manhã, teve o evento ontem, na sexta. Eu não sei se todos vieram todos os dias, mas hoje é um domingo que nós temos 1001 motivos para fazer tantas coisas e não estar aqui. E nós temos um motivo para estar aqui. Nós abandonamos os 1001 e escolhemos o único motivo para estar aqui, que é adorar ao Senhor. Amém? E aqui o salmista diz que Deus nos entreteceu, nos fez, nos formou. O pastor leu hoje Salmo em Gênesis 1, né? Quando Deus cria os animais, Ele cria os animais e diz, multiplicai-vos segundo a sua espécie. Né? Deus determina isso para os animais, mas para o homem não. Para o homem ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e ele determinou que o homem ia dominar sobre todas as coisas na terra, sobre todos os animais, sobre todas as coisas. E aí, eu sempre bato na tecla de que nós não somos animais superiores. Não é porque nós temos um raciocínio lógico, inteligência, que nós somos
e devemos aceitar sermos chamados de animais superiores. Eu não aceito isso. Não é soberba, é reconhecermos e estabelecermos a nossa identidade. É uma identidade humana, é uma identidade divina, porque foi Deus que nos criou e soprou sobre nós o fôlego de vida, né? Então nós temos que reconhecer, o momento que nós aceitamos ser chamados de animais superiores, nós estamos rejeitando a glória de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. Outra coisa importante é que quando Deus, à medida que Deus foi criando as coisas em Gênesis, ele diz, criou o dia, Deus disse, é bom. Criou a noite, é bom. Criou os animais, é bom. Criou o sol, é bom. Mas quando Deus criou o homem, se você for lá, ele diz, é muito bom. Portanto, nesse contexto, nós, apesar de pecadores, porque isso aconteceu depois da criação, né? Nós somos o melhor de Deus. Tudo que Deus fez é bom, mas nós, quando Deus fez, disse, é muito bom. Então nós somos o melhor de Deus. Eu não posso rejeitar isso na minha vida, simplesmente dentro da academia, quando fala, não, nós somos animais evoluídos. Né? Amém? Então, vamos fazer um resuminho. O que eu falei nesse sábado à noite, hoje de manhã? Sábado à noite eu dei um contexto sobre a questão biológica. Então, quem esteve aqui hoje de manhã, ontem, né? Alguém esteve aqui ontem? Tá, viu que eu falei sobre a questão biológica do corpo humano, como que o corpo humano funciona, como é uma célula e os mecanismos para mostrar que é impossível que tudo isso funcionando em perfeita harmonia, com milhares de reações químicas acontecendo a cada milésimo de segundo, é impossível que nós sejamos um produto final, ou um produto talvez contínuo, né, de um processo evolutivo que surgiu há bilhões de anos atrás a partir de uma proteína no fundo do mar. É impossível que isso aconteça. Eu fui doutrinado também no evolucionismo, na faculdade, inclusive. Eu tinha uma disciplina na faculdade, primeiro ano de faculdade, chamava Ecologia e Evolução. Eu nunca questionei. Nessa época eu não era cristão, né? Era cristão católico não praticante. E eu nunca questionei. Nem participava das aulas, porque esse assunto é um assunto tão chato para mim. Evolução é um assunto, era, né? Um assunto chato, não dava bola. Se eu vim do macaco ou não, não interessa. Para mim não interessava na época, né? E eu fui me interessar por esse assunto em 2012, quando eu estava em São Paulo fazendo mestrado, e houve um evento no Mackenzie chamado O Darwinismo Hoje. E eles trouxeram nesse evento o professor Michael Behe, que é um bioquímico dos Estados Unidos, da Pensilvânia. Ele é um bioquímico, então a bioquímica é uma ciência que estuda os processos químicos que ocorrem no nosso organismo, né, em cada célula. E é um processo extremamente complexo e amplo, então existem bioquímicas diversas. Ele usou o seu conhecimento e fazia parte de um grupo de cientistas que são ex-evolucionistas. E esse grupo passou a se chamar, ou ser apelidado, como dissidentes de Darwin. Dissidentes do darwinismo, né? Alguns professores desse grupo foram expulsos de universidades nos Estados Unidos simplesmente porque mencionaram em sala de aula uma possibilidade, mencionaram o nome de Deus em sala de aula. Universidades públicas. Eles foram expulsos, e existe um documentário no YouTube, acho que são em 10 episódios, né? Chamado Expelled, ou Expulsos. Esse documentário, o repórter vai fazendo entrevistas com esses professores e narrando toda a trajetória deles.
esses professores se uniram e formaram, então, os dissidentes de Darwin. Michael Behe participa desse grupo, tem vários, né? O Glauco citou aqui. E, de repente, o Mackenzie traz o Behe para o Brasil, para ele fazer uma palestra. O Marcus Eberlin, que começou toda essa coisa do TDI no Brasil, fundou a sociedade. O primeiro evento foi em Campinas, né? Fez um congresso em Campinas. Eu fiz o primeiro de São Paulo, ele jogou a bomba na minha mão, falou, se vira e faz o de São Paulo, né? Fiz no Mackenzie, consegui levar o Pondé lá como contraponto, né? 3 dias. Foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu atingir o objetivo de mostrar a verdade da criação. E esse grupo foi crescendo, né? Foi crescendo. Hoje a gente tem um grupo enorme de palestrantes do TDI no Brasil todo. Existem pessoas que não são cristãs, existem kardecistas, existem adventistas, existem pessoas de várias crenças, mas que não acreditam que nós somos produto de uma evolução. Então, tem físico, químico, advogado, administrador, técnico em informática, que trabalha com tudo isso aí, né? Tem muitos deles no YouTube, que a gente, às vezes, já até viu lá. Tem uns que colocam um apelido, né? Tem um inteligentista, e, enfim, tudo do nosso grupo ali, e a gente está aí à disposição para mostrar essa verdade. Então, foi assim que foi começando e foi crescendo esse grupo, né? Então, o ano passado, vocês fizeram um evento com o TDI aqui, né? E esse ano já está fazendo outro, e provavelmente o ano que vem vai fazer outro, e vamos ampliar isso aí, trazer outros palestrantes, né? Vocês vão trazer a Rogéria. A Rogéria fala, a linha dela é a Eva mitocondrial. Ela consegue mostrar os estudos que provam que nós viemos de uma única mulher, que nós somos descendentes de uma única mulher lá na região do Mediterrâneo, né? É por isso que chama Eva mitocondrial. E ela domina muito esse assunto. E tem também o Adão mitocondrial, mas o forte é esse. É muito interessante. E aí, eu falei um pouco sobre essa questão biológica, bioquímica, mostrando todo esse contexto de impossibilidade de que somos produtos evolutivos. E depois, hoje eu trabalhei com a parte filosófica e ideológica, que a partir do livro do Darwin, o Darwin estabeleceu um pensamento evolucionista, que nós chamamos de evolucionismo ou naturalismo, né, ou darwinismo. Mas dentro desse contexto, o Darwin influenciou pessoas, influenciou pensadores. E eu falei, então, sobre esses pensadores, e eu vou começar a apresentar aqui alguns deles. Pode passar o próximo slide? Eu costumo dizer que isso aqui é a santa trindade do ateísmo, né? O Darwin, como teólogo, estabelecendo o evolucionismo, o Karl Marx, influenciado por Darwin, com o comunismo e socialismo, e o Nietzsche, teólogo, né, com o niilismo. São as 3 principais linhas que levam ao ateísmo, a um pensamento ateísta, tudo por causa do Darwin, né? Ele que influenciou vários pensadores e virou um efeito dominó. Um influencia o outro, que influencia uma multidão para lá, o outro de cá influenciou uma multidão para lá, e esse negócio foi se propagando desde lá do final do século XIX até os nossos dias aqui. Nós já estamos no século XXI. O próximo, por gentileza. E aí foi essa que é a cadeia de expansão, então, desse processo todo, né? E isso aqui não ficou no contexto científico e nem só religioso. Isso entrou no contexto político e ideológico de toda a sociedade, do mundo inteiro, né? Nós tivemos épocas, por exemplo, se vocês pegarem lá a época do Stalin, né? Stalin usurpou o trono do imperador lá da União Soviética, e
Depois o Stalin, não, ele usurpou o trono do Lenin, né? E o Lenin é que tomou o poder do imperador da União Soviética. Mas eu costumo dizer que o Lenin, fazendo uma comparação com nossas ideologias aqui do Brasil, o Lenin é aquela esquerda mais elitizada, né? Tipo um Fernando Henrique Cardoso. E o Stalin é aquela esquerda mais do plebeu lá, né? Tipo o sindicalista lá de São Bernardo do Campo, que está ocupando a cadeira atualmente. Então, são os dois extremos da esquerda, né? Que eles eram assim mesmo, eles tinham uma rivalidade, né? Mas quando o Stalin, então, assume, aí ele manda matar o braço direito do Lenin lá no México, que era o Trotsky, que influenciou, então, a cadeia de pensadores elitizados, né? Enfim, essa gama toda de filósofos, pensadores da época, acabou se tornando, então, uma cadeia onde, dentro dessa questão do existencialismo, gerou-se ideologias que hoje vigoram na nossa sociedade. Nós passamos 4 anos, de 2019 até 2022, com uma luta ferrenha para, pelo menos, conseguirmos paralisar por um tempo isso aqui. Mas agora voltou com muita força. Força na TV, força nas propagandas de rádio e influenciando secretarias culturais dos estados e essas, por sua vez, dos municípios de cada estado. Então, nós estamos sob uma forte influência disso hoje, dentro dessas ideologias aqui, estão muito fortes. Para vocês terem ideia, o feminismo, só o feminismo, ele tem 48 subtipos. É um negócio aberrante, né? Você acaba não entendendo, eles mesmos entram em contradição com eles, né? Enfim, aí... Bom, então foi isso que aconteceu, tudo por causa do velhinho barbudo aqui, ó. Pode passar o próximo, por gentileza? Esse aqui era chamado Bulldog de Darwin, né? Thomas Huxley. Ele era um defensor ferrenho do Darwin. Então, em 1853, ele fez uma declaração absurda, dizendo que evolução e ética são incompatíveis. O nome disso é corrupção. Quando você abandona a ética para se favorecer ou favorecer um pensamento seu, alguma coisa, você está cometendo um ato de corrupção moral ou de qualquer outra ordem, né? Então, ele diz que existe incompatibilidade entre o processo evolutivo do Darwin e a ética. O próximo. E aí vem esse aqui, o pai da filosofia naturalista, que inclui o evolucionismo dentro da filosofia naturalista, colocando, então, esses elementos, tempo, força, ação e espaço, para definir o seu pensamento. Mas mal sabia ele que Deus já tinha tudo prontinho lá, né? No Gênesis 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, então no princípio é o tempo, criou a ação, Deus é a força, os céus o espaço e a terra a matéria. Ele comeu bola aí. Mas é um pensador ateísta, então ainda vigora o pensamento dele, né? Próximo, por gentileza. Isso aqui foi a parte de biologia que eu mostrei da complexidade das células, né? Quero falar um pouco de DNA hoje. É uma estrutura extremamente complexa, com um monte de enzimas, proteínas, em 2 células que se interconectam e tem que trocar informações, trocar nutrientes, trocar moléculas, que tem um sistema de vigilância entre uma célula e outra célula irmã para se reconhecerem como próprias e não desencadear um processo maligno ou imunológico deletério. Enfim, e a gente sabe que o ser humano é composto por 46 cromossomos ou 23 pares, né? E esses cromossomos, como esse xizinho aqui que você está vendo, eles vão se desenrolando, é um novelo aqui, né? Como se fosse um novelo de lã mesmo. Eles ficam todo enrolados nesse formatinho e começa a se desenrolar e vem numa forma que parece uma alfa-hélice, uma mola,
com essas ligações aqui. Vocês estão vendo? Ó? Sempre tem alguns parezinhos aqui, específicos, fazendo par de uma fita com a outra fita, formando a dupla alfa-hélice. Detalhe, Deus deixou a assinatura dele aqui. Isso eu não falei ontem. Aqui tem a assinatura de Deus. Alguém lembra aí como é o nome de Deus do Antigo Testamento? Tem vários, né? Mas tem o principal deles. Qual que é? É J ou Y. Eu até tenho ele tatuado aqui, ó. O tetragrama de Deus, né? YH, YHWH, que é Yahvé, né? Yahweh, que não existe vogal no hebraico, mas a gente entende por Javé ou por Jeová, né? Pois é, isso aqui está no DNA, vocês sabiam? Existe uma sequência de colocação, porque assim, ó, essa ponte vermelha aqui, com essa azul clara, ela faz uma ligação por meio de pontes de hidrogênio, certo? Então existem moléculas de hidrogênio que fazem ligações para ligar a molécula da fita de lá com a molécula da fita de cá. E elas ficam paralelas uma à outra. E quando se dobram e fazem a alfa-hélice juntas. Essa angulação aqui de dobra daqui para cá, tá vendo? Tem um ângulo aqui, ó. Existe uma dobra que tem o tamanho correto. Não é de qualquer tamanho e não fica de qualquer jeito. Existe uma angulação determinada, específica e definida. E nessa sequência de ligações de pontes de hidrogênio dessas moléculas, existe o número 10, 5, 6, 5, que no alfabeto hebraico significa Yahweh. Porque no alfabeto hebraico existem letras, números que correspondem a letras. Esses números, um pesquisador fez essa análise. Obviamente que dificilmente uma revista científica vai aceitar um trabalho publicado nesses termos, mas ele já fez essa análise. Inclusive na internet vão dar como notícia falsa. É falso que o nome de Deus está no DNA. Já procurei para saber, né? Tá cheio lá, os primeiros, quando você procura isso aí lá no Google, vai aparecer, é falso que o nome de Deus está no DNA. Eles vão de cara, né? E são as primeiras referências que aparecem lá na lista do Google, né? Mas essa sequência, ela se repete em toda a fita de DNA. 10, 5, 10, 6, 5, 6. É 10, 5, 6, 5, uma coisa assim. Que corresponde, 10, 5, 6, 5. Que corresponde, então, às letras do alfabeto hebraico, que é o tetragrama de Deus, que é o Yahweh, certo? Deus deixou, porque todo artista, ele deixa a sua assinatura lá na sua obra, no cantinho, não fica assinatura? Em algum canto lá da obra tem a assinatura do autor. Deus deixou também. Fora isso, né, tem outras coisas. Existe uma proteína que dá sustentação com o colágeno em todos os tecidos do corpo, que ela é um formato de cruz. E ela são compostas por 3 cruzes a cada monte, para formar todo a estrutura, o arcabouço. Então, o número 3 está muito presente também na questão biológica, onde as nossas células exercem funções importantes para nos deixar vivos. O próximo, por gentileza. O próximo slide. Será que travou? Ah, tá aí. Não, antes. Ou antes. Será que travou? Aí, esse. Então, outra coisa. Olha o número 3 aqui aparecendo de novo. Quando eu preciso ter uma proteína no corpo, nós somos proteína, né? Biologicamente falando, certo? Nós somos proteína. O cabelo é uma proteína, a unha é uma proteína, a pele
em cima aqui é proteína, tem células do lado de baixo, mas é proteína. O sangue está cheio de células com proteína, a hemoglobina que leva oxigênio para todos os tecidos é proteína. Enfim, os nossos músculos são formados por proteínas. Essas proteínas elas têm que vir de algum lugar. De onde elas vêm? Quando o DNA, está aqui a dupla fita do DNA, ó, ele tem a sequência, o código genético, né? Que é formado por 20 aminoácidos que se organizam formando o código genético. Tá? E cada tanto de código genético é um gene. Então, quando precisa de fazer uma proteína, alguma outra proteína, vai lá no DNA e vai fazer uma busca para saber onde está aquele gene que dá o código daquela proteína. Olha como Deus é maravilhoso. Como é que essa outra proteína sabe que é naquele ponto que começa o gene e no outro ponto que termina o gene e que é ali que ele tem que fazer a coisa acontecer para a proteína saber? É uma coisa, isso não é ao acaso, como o Darwin fala, né? Ao acaso, por acaso, aleatoriamente, né? É uma coisa maravilhosa isso aí. É uma coisa muito precisa. Então, essa proteína vem, abre a fita aqui e pega a sequência de letrinhas aqui e acaba que faz um molde, replica isso, que é o RNA, com a fita molde, né? E a cada 3 aminoácidos dessa fita molde, ela é traduzida, a cada 3 sequências desse código na fita molde, ela é traduzida em um aminoácido. Então, cada aminoácido tem uma sequência de 3 letrinhas do DNA. A cada 3 letrinhas nós temos a combinação dessas 3 letrinhas que está aqui nessa tabela. Aqui eu tenho a combinação de... Aqui eu tenho U, C, A, G. U com U, C com C, A com A, C com U, A com U. Essas combinações possíveis me dão o código. E esse código expressa determinado aminoácido. E a junção de vários aminoácidos me dá a proteína. E a proteína, então, depois é levada lá da parte onde está o DNA para uma parte no citoplasma da célula, onde ela é dobrada e colocada em atividade. Tudo isso é um processo muito bem planejado. Só uma mente inteligente, obviamente, que poderia construir tudo isso, né? É o nosso DNA, o nosso código. E o código de Deus, a assinatura de Deus está aí, nesse DNA. Pode passar o próximo, por gentileza? Aqui é só para mostrar que nesse livro aqui, que é um livro que todos os médicos... Tem médico aqui hoje? Médica? Você estudou isso aqui. E principalmente quem faz UTI, não é sua especialidade não, né? Você é emergencista, não? Quem faz UTI tem que ter isso aqui na cabeça, né? Porque isso aqui é um negócio de... Esse livro aqui traz, então, a informação contida no genoma é, em essência, funcionalmente sem sentido se não houver um mecanismo para a regulação da sua expressão. Ou seja, o DNA precisa de um mecanismo específico que controle todas as funções, todas as suas expressões, certo? Quem fala isso para o DNA? Quem? Como é que você sabe que a evolução chega nesse ponto onde nós somos seres complexos, perfeitos, e as células, nesse momento, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando e vocês estão ouvindo a minha voz e as palavras, entendendo as palavras, né? As minhas palavras não chegam no seu ouvido como palavras, elas chegam como uma frequência sonora, uma onda sonora. E isso é captado pelo ouvido, que tem um sistema nervoso muito refinado, que traduz essa frequência sonora de acordo com a tonalidade que eu estou falando aqui, e aí a gente entende as palavras. E a visão é a mesma coisa. O que eu estou enxergando não é um holofote de luz apenas. Existe uma luz que entra na minha visão e ela é traduzida no que realmente é. É um processo refinado, a gente chama isso de fino ajuste.
O fato de eu estar segurando o microfone com a força exata para ele não cair e nem apertar muito e quebrá-lo, é um fino ajuste. Eu tenho um controle a partir do meu sistema nervoso com o meu músculo aqui para poder exercer isso. É um processo de inteligência, né? Não é um processo qualquer aleatório. Próximo, por gentileza. Aí me vem esse cidadão aqui, opa, esse cidadão aí é o descobridor da alfa-hélice do DNA, né? Foram dois, Watson e Crick. Esse é o Watson. O Crick eu acho que já faleceu. Ele escreveu esse livro, DNA. E nesse livro ele fala isso aqui, ó. Não é preciso nenhum grande salto na imaginação para aplicar sua ideia de seleção aos seres humanos. Seleção natural, ou seja, que nós viemos de um processo ao acaso, evoluídos aleatoriamente ao longo do tempo. Ele mesmo fala isso nesse livro. É complicado, a gente fica sem entender, então, onde é que eles vão e onde eles param, né? Contradição. Próximo, por favor. Então, nada melhor do que aplicar o conceito deles aqui. Ninguém me construiu, eu evoluí de um aspirador de pó. Certo? A lógica deles é essa. O próximo, por favor. Eles publicam 50 mil artigos por ano, os evolucionistas, 50 mil artigos por ano, falando de evolução. Certa vez eu fui palestrar no Instituto Adventista de São Paulo. E o ser humano é um ser perfeito, né? O organismo, com essas milhares de reações químicas acontecendo a cada milésimo de segundo, agora, nesse momento, existe uma harmonia perfeita no nosso corpo de cada sistema. O coração está batendo certinho, o rim está filtrando certinho, o pulmão está fazendo a troca de gases certinho, e ele precisa se expandir, se contrair, enfim, tudo bonitinho, né? As células de cada um desses órgãos têm o mesmo DNA. É o mesmo, exatamente o mesmo, só que alguns genes estão ligados em uma e desligados na outra. Tá? É um processo também muito específico. Eles publicam os artigos e falam e não conseguem provar de fato esses processos evolutivos, a transição do macaco para o homem. Mas a gente sabe que existe um método científico para fazer ciência e eles acabam, às vezes, não obedecendo esse método científico. Porque se realmente eles obedecessem o método científico, obviamente que eles iam dar com os burros na água, né? Eles têm que simplesmente afirmar. Eles afirmam, é uma teoria. Nós somos evoluídos por causa disso, mas não tem como você voltar lá e repetir o processo. Quem tentou simular o processo não conseguiu fazer. Infelizmente, não conseguiu fazer. Então, quer dizer, a hipótese deles foi falseada. Tá? Porque esse processo existe uma pesquisa, um processo inicial de pesquisa, depois um desenvolvimento pré-clínico, depois aqui a parte clínica e farmacológica, até chegar, então, no registro, então, no caso de medicamentos, né, chegar até nós. Ou de uma descoberta de uma teoria, como falaram aí que existe a partícula de Deus. Vocês já ouviram falar, né? Há alguns anos, eles descobriram uma máquina que simula o bóson de Higgs, que é uma partícula atômica, e que essa partícula atômica poderia ser, então, a partícula que deu origem ao Big Bang. E eles não conseguiram, eles fizeram essa máquina funcionar uma vez só e depois ela não funcionou mais. E aí continuaram com aquela tese de expansão do universo, mas agora, recentemente, em 2022, lançaram o novo telescópio, né, que é superior ao Hubble, que é o James Webb. E na época o Adalto Lourenço, ele estava trabalhando numa empresa terceirizada pela NASA, nos Estados Unidos, que estava monitorando todas as informações do James Webb. Infelizmente o Adalto Lourenço nos deixou, está fazendo falta porque o conhecimento dele, mas está registrado na internet o conhecimento dele, né? Ele estava, inclusive, nos passando informações do nosso grupo ali sobre tudo que ele captava lá. E a cada informação está contradizendo tudo que se tem até agora, da expansão do universo, e agora já
a coisa está... Eu não sei o que eles vão arrumar para justificar isso aí, porque até eles estão preocupados com o que o telescópio James Webb está revelando agora, né? O próximo, por gentileza. E aí, todos os estudos, né, principalmente estudo clínico, tem que passar por fases, até que se seja liberada a chegada até o ser humano. Na pandemia, nós tivemos o exemplo de que muitas coisas, as vacinas não passaram pelas fases devidas no tempo correto. Infelizmente, antes da fase 4, já tivemos aprovações aqui, nessa fase 2. Eles fizeram experimentos com a fase 1 e 2 juntas, juntaram fase 1 e 2 num tempo menor. Depois fizeram uma fase 3 também num tempo menor, para chegar então, agora nós nem sei se temos fase 4, eu já até parei de acompanhar isso aí, porque eu já não estava aguentando mais de tanta coisa errada que a gente estava vendo nos estudos, né, que estão registrados lá. Mas isso aqui é um processo que está dentro do contexto ideológico. Por isso que eu estou mostrando isso aí, não é para falar de vacina nem nada. Ela é um exemplo atual, recente, do contexto ideológico a que nós estamos submetidos. O próximo. Então veio lá o Benjamin Franklin, há muito tempo, quando foi presidente dos Estados Unidos, falar que achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Né? A tipografia explodiu, saiu um dicionário. Próximo. O darwinismo teve uma influência perniciosa sobre inúmeras disciplinas científicas, inclusive genética, biologia, classificação e embriologia. Até na embriologia. O Glauco falou, bem en passant aqui, sobre os fetos, né, que eles manipularam. E ele falou da Lucy, da macaca, da chimpanzé Lucy. Eles falsearam os dados da Lucy. Um pesquisador foi tentar testar, não conseguiu reproduzir o estudo, né, os dados, e foi mexendo e viu que o estudo da Lucy, que dava, então, o contexto de evolução, que reforçava o darwinismo, era falseado. Eles ocultaram dados e tiveram que refazer, então o pesquisador já teve um comprometimento na sua reputação, inclusive, né? O próximo. Aí a gente tem aquela história da razão e da massificação, onde uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade, que é o que eles fazem com a gente, né? E aí a gente fica sem ter razão para explicar, não consegue achar uma explicação deles, né? Por que o acaso é o Deus que gerou toda a vida e tudo que está no universo, se não existe inteligência, se o acaso não é nada, né? E dizem que é ciência. A gente não consegue entender esse contexto, né? E aí a Bíblia nos mostra que a gente tem que ter comparativos aqui, né? O Eclesiastes fala, vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar razão delas. Está na Bíblia. Isso é ciência, isso aqui é um método científico. Eu tenho que comparar alguém com alguém para dizer a diferença ou a semelhança. E Marcos também, no Novo Testamento, ó, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então, a gente erra também em abandonar a Escritura para acreditar em algumas coisas que não são superiores à Escritura. E como eu mencionei hoje de manhã, eu já vi pastores em eventos apologéticos, né? Que é para refinar o conhecimento teológico com relação a seitas e heresias, não acreditarem no Gênesis 1:1. Então, assim, não estou nem falando de ciência, nem de nada. Quando um pastor que diz acreditar em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus ressuscitou o terceiro dia, morreu e o seu sangue é aquilo que nos lava do pecado, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo, e não acredita que Deus, pelo poder da sua palavra, criou tudo, a gente fica sem entender também. É uma coisa assim incompreensível. E aí é onde a gente erra, não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Porque tem muita gente que conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. A gente tem teólogos dentro da igreja evangélica que não conhece o poder de Deus. É exímio teólogo, mas não tem nada a ver com o conhecimento de Deus.
O próximo, por gentileza. Esse aqui é o filho do Bulldog de Darwin, né? O Aldous Huxley. Esse livro dele ficou muito famoso porque ele fala que é o que a gente tem hoje, na verdade, com esse establishment todo de ideologia, a pressão do sistema sobre todas as áreas da sociedade, que rege a sociedade, é uma ditadura perfeita, né? Sob o nome de democracia, inclusive. A ditadura perfeita terá as aparências da democracia, onde uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Consumo e divertimento lembra a parte romana do pão e circo, né? Que ele usava para distrair os rebeldes e o povo e fazer o que queria, né? Os romanos, o imperador romano. O próximo. Essa aqui é a presidente da PETA. A PETA é a organização internacional que rege a ética, movimento de ética para tratamento dos animais. Mas ela é uma pessoa que se mobiliza contra o ser humano. Ela é contra o ser humano, né? Ela diz que não há base racional para dizer que a raça humana tem direitos especiais. E aí é onde eu falo que a Dilma não conhece essa pessoa aqui. Ela precisava ter conhecido antes, né? Um rato é um porco, que é um cachorro, que é um menino. Depois ela fala, 6 bilhões de pessoas morreram em campos de concentração. Mas 6 bilhões de frangos morrem este ano em abatedouros. Ela fica indignada com 6 milhões de frangos morrerem para alimentar a população. Então ela trabalha com o reducionismo humano e a ascensão do existencialismo animal, né? O próximo. Esse aqui é o cara que mapeou o genoma humano, né? O sistema não quis, os Estados Unidos não quis bancar, ele teve que arrumar empresas particulares, mas ele se converteu mapeando o genoma humano. Ele viu, ele escreveu um livro, inclusive, onde está essa frase aqui, chama A Linguagem de Deus, contando a experiência dele no laboratório, e ele diz que os cientistas que se dizem ateus têm uma visão empobrecida sobre perguntas que nós, seres humanos, nos fazemos todos os dias. Eu acredito que o ateísmo é a mais irracional das escolhas. Os cientistas ateus não acreditam apenas na teoria da evolução e negam todo o resto. Eles sofrem de excesso de confiança. Eu acho bonito isso aí. O cara, ele foi muito delicado, né? Para excesso de confiança. O próximo. Francis Collins. Ele, inclusive, está nessa história toda aí do Anthony Fauci, que é aquele ministro da saúde dos Estados Unidos, que da máscara, da pandemia, dos 3.000 e-mails, que mandou fazer o vírus lá em Wuhan. Esse cara era presidente de um instituto que o Fauci, ele era submisso do Fauci, o Fauci era chefe dele. Ele não tem culpa, eu acredito, porque ele era como se diz, um submisso, né? Ele tinha que cumprir ordens. Então, ele acho que nem sabia o que estava acontecendo. Esse aqui, Prêmio Nobel de Física, primeiro gole do copo das ciências naturais fará de você um ateu, mas no fundo do copo Deus está à sua espera. Olha que maravilhoso. O reconhecimento, né, desses grandes cientistas é importantíssimo para a gente entender, porque isso não é divulgado, nem em livro algum. O próximo... volta lá, só para a gente... É o Werner Heisenberg. Esse aqui eu gosto dele, porque ele é físico, cosmólogo, astrônomo, era ateu, agnóstico e ateu, né? Não sei se dá para ser as duas coisas, acho que até dá, dentro desse contexto aqui dá, né? E PhD. Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado e quando se lança sobre a última rocha é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Maravilhoso, né? Ele escreveu isso. Quer dizer, isso aí está citando ele, né, em um livro. Tem um livro importante que vocês precisam ver se conseguem ler.
não tenho fé suficiente para ser ateu. Comprem esse livro, leiam, que ele é maravilhoso. Norman Geisler e Frank Turek são os autores. Eles falam nesse livro que o acaso é aquilo com que as rochas sonham. Próximo. E esse aqui é o que foi para a minha dissertação de mestrado na Escola Paulista de Medicina. Eu fiz questão de colocar essa frase, obviamente que para provocar, né, e mostrar que não é qualquer coisa. Isso aqui é um cientista, que ele já faleceu, é o Niels Heribert Nielsen, PhD pela Universidade de Lund, em 1915. Professor de botânica, morfologia. Isso aqui deve ser o terror da biologia, né? Da biologia moderna, dos evolucionistas, né? Resultado final de todas as minhas investigações e estudos a saber que a ideia da evolução testada mediante experimentos de especiação em ciências afins sempre leva a incríveis contradições e consequências desconcertantes, em vista das quais a teoria da evolução deve ser inteiramente abandonada. Irá, sem dúvida, enraivececer a muitos, a mais ainda a minha conclusão de que a teoria da evolução não pode ser de forma alguma considerada como uma filosofia natural inócua, mas sim uma grave obstrução à pesquisa biológica. Ela impede, como já foi mostrado repetidamente, que se alcancem resultados consistentes até mesmo de matéria uniforme. Pois, em análise final, tudo deve ser forçado a se adequar a esta teoria especulativa. Uma biologia exata, portanto, não pode ser estabelecida. Foi difícil encontrar isso, gente. Eu não sei, eu encontrei nesse material aqui, que é um livro, 1953. Mas essa epígrafe, eu considerei a epígrafe da minha dissertação de mestrado. Fiz questão de deixar lá. Então, quem ler a minha dissertação lá, vai ter que engolir isso aqui. Tem que deixar a mensagem em algum lugar, né? O próximo. E esse aqui, o Chesterton, né? Se Deus não existisse, não haveriam ateus. O dia que eu postei isso, o dia que eu vi essa frase, eu fui atrás da fonte mesmo, postei isso no meu Facebook. Pra quê? Eu arrumei uma confusão, gente. Eu era treteiro, né, de Facebook. Eu era muito treteiro de Facebook. Hoje não mais. Hoje eu jogo lá e saio correndo, deixa eles se virarem. Facebook, Instagram, não tenho tempo e a gente tem que amadurecer um pouco, né? A gente se desgasta muito ficar debatendo em rede social. E então eu encontrei isso aqui com a autoria dele, né? Se Deus não existisse, não haveria ateus. É lógico, o ateu só existe o ateu porque exatamente ele diz que Deus não existe, mas o próprio fato dele afirmar que Deus não existe, ele já está afirmando a existência de Deus. Né? A pressuposto dele leva a essa conclusão. Né? Ele não precisaria falar nada se ele é um ateu. E ele é ateu até a hora que o avião começa a cair. Depois, né, a gente sabe como é que funciona. Mesmo se ele não pedir a ajuda de Deus, ele vai olhar para alguém e falar, você tem fé em Deus? Ora por nós aí. Ele vai falar. Ele não dá o braço a torcer. O próximo. Era isso. Um resumão. Isso aqui é a ponte lá da minha cidade, que divide São Paulo e Minas, ali no Triângulo Mineiro, né? Palco da Revolução de 32. E eu gosto dessa região boa, virou uma represa lá hoje, usina hidrelétrica. Chama usina hidrelétrica de Igarapava, que é a minha cidade, mas ela só transmite energia para Minas. É da CEMIG, né? Então, mas, enfim, dali de Igarapava, cidade de Jair Rodrigues, a gente vai para onde chamar. Né? Era isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, para encerrar, em Provérbios, capítulo 8. Por gentileza. E quem quiser tirar alguma dúvida, passa o próximo, por gentileza, porque aí tem os meus contatos aqui, meu Instagram e o meu WhatsApp, para poder tirar algumas dúvidas, né? Aí, QR Code do Instagram. Meu Instagram é científico, tá? Não é cristão, ele é científico. Algumas coisinhas políticas, quando eu acho importante, interessante, eu jogo lá, mas é científico, e se você entrar lá agora, você vai encontrar muitos artigos científicos
mostrando que essas vacinas da Covid não são vacinas. E aí depois, se vocês quiserem saber alguma coisa, me manda mensagem que eu respondo. Deixa lá o contato para eles anotarem, por favor. Todo mundo achou aí o Provérbios 8? Diz assim no 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. E o 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria aqui, no livro de Provérbios, se refere a Jesus. Quando está lá em Gênesis, Deus fala o verbo no plural, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É plural. Então, a Trindade estava compondo, o Deus triuno estava compondo tudo que existe. E Jesus é o arquiteto de Deus, né? Ele já estava lá antes dos fundamentos da terra. E até a habitação dos homens. No 31 você vê que já fala de homens. Até quando os filhos dos homens, ou seja, já tinha sido criado Adão, a Eva, Caim, Abel e toda aquela prole que vai falando em Gênesis, os filhos dos homens, até Gênesis 6, quando Deus resolve fazer o dilúvio ali, né? Em Gênesis 6 começa aquela passagem onde Deus resolve trazer o dilúvio para dar um alívio, porque a coisa estava pegando, né? Então, irmãos, esse pedaço da Bíblia aqui, principalmente o 27, é o paralelismo perfeito com Gênesis 1:1. É quando Deus fala lá em Gênesis 1, quando Moisés fala em Gênesis 1:1, que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, ou a face do abismo, né? A terra era sem forma e vazia. É o 27 que dá esse embasamento paralelo teológico e, claro, dentro do contexto que a gente fala aqui. Portanto, nós não somos produtos de uma evolução, nós não somos produtos animais superiores, resultado de uma evolução de animais inferiores, nós somos o melhor de Deus. Amém? É isso, pastor. Orem por mim, tá? A perseguição está grande.